Yuri Alberto é um animal! Yuri Alberto é um animal! Jogou muito Yuri Alberto contra o São Paulo. Que golaço do Yuri Alberto contra o São Paulo. Pena que os demais jogadores do Corinthians não jogaram a mesma coisa. Se o Roger Guedes, se o Yuri Alberto tivesse as chances que teve o Roger Guedes, o Corinthians tinha vencido o São Paulo com tranquilidade. Eu vou dizer para você quanto vale o Yuri Alberto. Quanto vale o Yuri Alberto? E vou dar detalhes da entrevista coletiva do Vitor Pereira, aqui no canal do Cereto. O que disse o Vitor Pereira a respeito do empate com sabor de derrota do time do Corinthians? Se liga aí, roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a sua inscrição no canal do Cereto, no botão aqui embaixo, no inscreva-se, botão vermelho inscreva-se e deixe o seu like, fortalecendo sempre o canal. E Yuri Alberto é um animal, Yuri Alberto, como joga bola o Yuri Alberto. Palavras do Vitor Pereira na entrevista coletiva. O Vitor Pereira disse o seguinte: hoje o Yuri Alberto foi um animal. Lembra do Osmar Santos quando falava assim do Edmundo? Yuri Alberto é um animal, Yuri Alberto. Pois é, o Osmar Santos falava isso do Edmundo, bordão do Osmar Santos, um dos maiores locutores, narradores de futebol de todos os tempos, para mim o maior narrador de futebol de todos os tempos. Vitor Pereira disse, Yuri Alberto foi um animal, deu trabalho, foi no espaço, ganhou no corpo, fez um belíssimo gol, que golaço que ele fez, né? Desgastou muito os zagueiros do São Paulo, e, enfim, o Yuri Alberto arrebentou, foi o melhor jogador do Corinthians, no empate do Corinthians contra o São Paulo. É uma pena que os demais jogadores do Corinthians não jogaram da mesma forma, ou pelo menos que o Roger Guedes não tenha jogado da mesma forma, porque o Roger Guedes teve duas chances claríssimas de gol. Aliás, contra o Internacional, o Roger Guedes já tinha perdido um gol inacreditável, né? E contra o São Paulo, agora perdeu também 2 gols inacreditáveis. O Vitor Pereira também não tem culpa, né? Ele escala os jogadores. Eu nem acho que o trabalho do Vitor Pereira é tão bom assim, hein? Não acho. Acho que o aproveitamento do Vitor Pereira, principalmente em clássicos, é muito ruim, né? Foi apenas uma vitória do Vitor Pereira em clássicos até agora. Venceu o Santos por 4-0. Em 10 clássicos disputados, a vitória do Corinthians sobre o Santos foi pela Copa do Brasil. Em 10 clássicos disputados até agora, sob o comando do Vitor Pereira, o Corinthians teve apenas uma vitória e foram meia dúzia de derrotas. Perdeu 3 vezes para o Palmeiras, perdeu 2 vezes para o São Paulo, perdeu 1 vez para o Santos, perde muito clássico, não dá para perder tanto clássico assim. Mas o Vitor Pereira não está lá para fazer os gols. Ele escala o time e quem perde os gols são os jogadores. O Roger Guedes está perdendo muito gol, né? E muita reclamação por parte dos corintianos em relação ao pênalti marcado do Gil em cima do Éder. Foi pênalti ou não foi pênalti? Olha, se foi pênalti ou não foi pênalti, aí é uma questão de interpretação. Eu acho que foi pênalti. Sei que o torcedor corintiano vai ficar bravo comigo, mas a verdade é que o Gil não pode tomar o baile que tomou do Éder, né? O Gil tem falhado todos os jogos. O Gil não tá bem com a camisa do Corinthians. O problema é que o Bruno Mendes só pode jogar o Campeonato Brasileiro. O Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil. O Raul Gustavo tá machucado e também não passa aquela confiança. Então, no Campeonato Brasileiro, vai ser Gil e vai ser o Balbuena, não tem jeito. Na entrevista coletiva, entre outros assuntos, o Vitor Pereira falou do Fausto Vera. Disse o seguinte, que está impressionado com a capacidade física do Fausto Vera, que o Fausto Vera hoje completou 12 jogos com a camisa do Corinthians. Eu não gostei da atuação do Fausto Vera. Aliás, eu acho o Fausto Vera bem meia boca, para falar a verdade. É outra coisa que o torcedor corintiano vai ficar irritado comigo. Eu acho que ele, tudo bem, tem muita
recupera muito as bolas no meio de campo, tem um bom combate no meio de campo, tem ótimo condicionamento físico, não perde, é o que tem mais quilômetros percorridos no jogo, ele não perde passe no meio de campo, tudo bem, tudo isso é verdade, né? Ele quase não erra passe no meio de campo, mas você pode perceber, Fausto Vera ele recupera a bola no meio de campo e ele toca a bola de lado, então ele toca a bola para trás. Eu acho que o Duqueiroz como primeiro volante, o Duqueiroz que não jogou bem, né, contra o São Paulo, mas eu acho que o Duqueiroz como primeiro volante vai muito melhor do que o Fausto Vera. Talvez o Fausto Vera de segundo volante, porque o Fausto Vera chuta melhor de fora da área, pode ser uma boa solução para o técnico Vitor Pereira. Mas, enfim, disse também o Vitor Pereira que a história contra o Fluminense vai ser outra história, que o jogo contra o Fluminense vai ser outra história, que ele teve que poupar o Renato Augusto e o Fagner, porque foi uma recomendação do departamento médico, né? Por isso ele jogou com o Bruno Mendes de lateral e jogou com o Juliano no meio de campo, e o Fagner e o Renato Augusto entraram no segundo tempo, e que não tinha muito o que fazer. O Rafael Ramos está machucado, então não tem um reserva para a lateral direita, e o Renato Augusto está se poupando, embora tenha entrado no segundo tempo, para o jogo contra o Fluminense na quinta-feira. Quinta-feira é Copa do Brasil agora. É a primeira vez em 25 rodadas que o Corinthians não fica entre os 4 primeiros, do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que o Corinthians perde a posição do G4. Que garante ao Corinthians, o G4 garante a vaga direta à Libertadores da América. Se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians estaria classificado para pré-Libertadores, não estaria classificado para a Libertadores. Outra possibilidade de classificação para a Libertadores é pela Copa do Brasil. E eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre o quanto vale o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, que jogou muita bola, foi o principal jogador do Corinthians. O Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians e o passe dele não está fixado. E eu quero dar detalhes para vocês. O time da Rússia, o Zenit, queria estabelecer uma multa rescisória, um passe estipulado de 25 milhões de euros. O Zenit queria colocar essa condição. Vai emprestado para o Corinthians e o passe fica fixado em 25 milhões de euros. 25 milhões de euros dá 137 milhões de reais na cotação atual. Não dá para pagar isso, né? Nem que seja 20 milhões de euros, é muito dinheiro. Que seja 100 milhões de reais em vez de 137 milhões de reais, é muito dinheiro. Porque este foi o valor pago pelo Zenit para tirar o jogador do Internacional. Então o Corinthians entendeu que esse valor é muito alto, praticamente impossível de ser pago. A diretoria do Corinthians ela não admite oficialmente, mas ela trabalha com a possibilidade da FIFA determinar no futuro que os jogadores dos clubes russos, né, no caso do Yuri Alberto, ele pertence ao Zenit da Rússia, ou então os jogadores dos clubes da Ucrânia, que é o caso do Maicon, por exemplo, que foi contratado lá do Shakhtar Donetsk, que esses jogadores fiquem livres dos respectivos contratos se a guerra continuar. Né? Por enquanto, a guerra lá na Ucrânia continua. Nesse caso, o Corinthians poderia ter o Yuri Alberto, poderia prorrogar o contrato com o Yuri Alberto. Mas seria interessante que tivesse, por outro lado, um valor fixado de compra para que o Corinthians tivesse uma base de quanto ele vai ter que pagar para o clube para o Zenit, porque esse valor aí é impossível pagar, né? Por outro lado, o Corinthians já deixou estabelecido os preços para vender o Ivan e o Gustavo Mantuan, que foram cedidos ao Zenit em contrapartida. O Zenit vai ter que pagar 4 milhões de euros por 80% do Ivan e 10 milhões de euros por 80% dos direitos do Gustavo Mantuan. Os valores correspondem a cerca de 22, quase 23 milhões por um, ou seja, e 55 milhões pelo outro, é isso? É mais ou menos isso?
não sei. Enfim, tem que ver direitinho quanto é que fica essa conta. De qualquer maneira, pelo Yuri Alberto, 25 milhões de euros, 137 milhões de reais na cotação atual, é muito dinheiro para contratar o centroavante. Por isso que o Corinthians está buscando outro centroavante no mercado. O Pedro Raul é um jogador que o Corinthians está buscando no mercado, atacante do glorioso Goiás, porque, primeiro, para dar uma opção para o ataque, e o Vitor Pereira já indicou o Pedro Raul, e também para, no caso de perder o Yuri Alberto, o Corinthians teria outro centroavante. Aliás, mais uma informação em relação ao Vitor Pereira. Perguntado sobre a permanência dele no Corinthians, mais uma vez ele foi perguntado hoje na entrevista coletiva, e ele disse o seguinte: estou com a alma e com o coração no Corinthians. Deixei isso muito claro desde que cheguei aqui ao Corinthians. Estou com a alma e com o coração no Corinthians. Mas só vai conversar sobre a permanência no final da temporada. Só no final da temporada é que ele vai conversar sobre a permanência. Então é isso, rapaziada. Na quinta-feira tem jogo importantíssimo do Corinthians contra o Fluminense. Coletiva do Vitor Pereira, eu dei os detalhes para vocês. E Yuri Alberto é um animal, Yuri Alberto. Palavras do próprio Vitor Pereira. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, porque agora você sabe, acabou a brincadeira. Deixa o seu like aí, rapaziada. Continue no canal. Tchau.